Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, senhoras e senhores, aqui Diego Casagrande, chegando com vocês nos meus canais do YouTube e do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, apresento desde já os nossos convidados nesse bate-papo da noite, nesta live do Opinião e Crítica. Professor Guilherme Soto, que é professor executivo de TI, administrador de empresas. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite, telespectadores. Prazer estar discutindo esse tema tão importante nessa época, onde a gente tem que primeiro aguentar e depois se redescobrir para o futuro. Arthur Bender, escritor, palestrante, MBA em marketing. Bem-vindo, boa noite. Bem-vindo, Diego. Grande abraço ao Souto também. Grande oportunidade da gente estar aqui, cara, fazendo essa reflexão contigo, que eu acho que são momentos especiais aí da gente poder refletir sobre esse momento tão complexo nas nossas vidas aí. Bacana. Eu gostei dessa proposta de tema aí, viu? Mudar não é escolha, é exigência. Não sei o que vocês acharam, até porque fui eu que escolhi, tá? Mas de qualquer forma, eu vou dizer por quê. Nós estamos sendo forçados a mudar. É um início de mudança. É na marra. Não é assim. Não é assim, eu vou ver se mudo, quero. A maioria das pessoas, se não a totalidade, vai ter que mudar. Vai ter que mudar. A Covid fez isso, está fazendo isso com a gente. Então, eu quero ouvir vocês. Concordam, primeiro, que mudar não é uma escolha, é uma exigência? Bender e Soto? Concordo plenamente. Soto, se quiser. Não, concordo, e eu acho que gostaria de até fazer relembrar um termo que foi cunhado por generais do exército americano, que o Bender deve saber bem, que é o VUCA, né? O VUCA, o mundo VUCA, já devem ter ouvido falar o que é isso, o mundo volátil, o mundo incerto, é um mundo complexo, é um mundo ambíguo, né? Foi cunhado por generais americanos justamente para tentar descrever o que eles estão enfrentando no combate, que não era mais em campos de guerra com tanques perfilados, e sim entre casas, com crianças correndo na rua, com bombas que não eram mais de artilharia, eram uma garrafa PET. Perfeito. Então, eu acho que a população está sendo exposta a esse termo agora, VUCA. É volátil porque é exponencial. A gente viu, em menos de um mês, uma pessoa está andando com os amigos no churrasco e 30 dias depois ela está apavorada dentro de um quarto, fechada, com medo de tocar na própria máscara que precisa usar para andar no condomínio, né? Ele é complexo porque são inúmeras forças que a gente não mais consegue controlar, economia versus vida, dívida do país versus assistência, futuro versus presente, são muitas tecnologia e negócios. Eu acho que a gente tem essa visão assim da incerteza, né? Ninguém consegue dizer o pico vai ser em abril, o pico vai ser em maio, o pico agora vai ser em... Minha empresa anunciou outubro, agora que a gente poderia voltar aos escritórios a partir de outubro. As aulas falam em junho, só que nós temos uma questão, não existe vacina entre menos de 18 meses. Então, como é que vai voltar a ter criança circulando, né? Sim, e por último, ambíguo. O que vale para um não vale para o outro. A fórmula da Suécia não pode ser aplicada no Brasil, a fórmula da Itália não consegue ser aplicada em outro lugar e vice-versa. Então, eu acho que a gente está, pela primeira vez, se sentindo em meio a um conflito que nos faz repensar tudo. Mudar é preciso.
Eu acho, acrescento ainda ao que o Souto está dizendo, e concordo plenamente, de que a gente já vinha, pelo menos nas últimas décadas, né, aumentando a volatilidade, aumentando a incerteza. Agora, a pandemia só potencializou isso e levou ao extremo, né? Então, hoje o campo das incertezas para o futuro é dramático. Hoje eu vi 1000 dias com stop and go, né? Então, para nossa terra aqui, né? Então, tu como é que é isso? imagina... Peraí, como é que é isso aí, 1000 dias stop and go? Até 1000 dias ainda de uma grave crise, com possibilidade até da descoberta de uma vacina, né? De uma vacina, desculpa, mas com movimentos de abre mercado, o vírus avança, faz lockdown, tranca tudo, ou seja, stop and go, né? Durante esse período, ou seja, isso para a gente planejar empresas, isso para a gente planejar produção, isso para a gente entender fluxo de demanda, é um exercício, cara, como a gente nunca fez na vida, né? Então, acho que a gente já vinha trabalhando com a ideia de que a sociedade não é mais estável. Eu, no meu último livro, trabalhei com a ideia de paradoxos, né? Quanto mais tem incerteza, mais a gente se agarra com coisas do passado. Então, a gente pode falar bastante disso. Mas esse momento, realmente, ele abriu uma espécie de cratera em tudo, né? Onde a gente simplesmente não consegue visualizar 6 meses à frente o que a gente vai fazer. Então, vai ter que ser forçosamente um exercício de adaptação extremo, né? Adaptação das nossas famílias, adaptação das nossas vidas, adaptação das nossas empresas, né? Então, acho que um primeiro momento de sobrevivência, porque muita gente vai ser um mar de cadáveres, não só dramático de seres humanos, mas também de organizações, né? De empresas de muitos setores que simplesmente vão passar borracha, né? Então, acho que lidar com tudo isso, com a perspectiva de tentar reconstruir sobre a incerteza, eu acho que a gente jamais passou por um cenário tão complexo como a gente tem hoje, Diego. Olha aqui, ó, essa geração, essa gurizadinha, os nossos filhos, né? Os nossos millennials, né? Os nossos millennials. A minha filha está com 18, pegou a roupa, coisa mais linda, a roupa da formatura aqui no high school, só que vai ser online a formatura. Sim. Então, assim, ó, eles estão tendo, essa gurizada está tendo um choque, viu? Nunca tinham passado por uma dificuldade tão grande assim, né? Nada. E, claro, se adapta, né? O ser humano se adapta, eu tenho dito aí. Se adapta a tudo, né? Tem que se adaptar, mas estão tendo de abrir mão de momentos, estão tendo de abrir mão de convivências. Uma das primeiras coisas que fechou aqui na Flórida, agora está reabrindo, né? Não isso, mas os bares, os pubs, a Flórida é um estado muito festeiro, né? Tem uma noite muito viva. Isso foi uma das primeiras coisas que fechou em março. E nessa idade também a educação, né? Que talvez o Souto também talvez seja o último setor a voltar a ter, por força da convivência, né? E o estranho, Diego, fazendo uma provocação, é que esses nossos millennials, né, que é a geração dos teus filhos, os meus mais novos, que vivem online e, de certa forma, vivem à distância, né? Mas quando essa distância é imposta pelo isolamento, pelo lockdown, estranhamente a gente sente, né? Que coisa interessante, né? Exatamente. Saudade daquilo que eu não tenho. Saudade daquilo que eu não cultivava, né? É verdade. Meus queridos Souto e Bender, quando a gente diz, e é rigorosamente verdade, quer dizer, mudar não é uma escolha, é uma exigência. A situação está levando a mudanças que são circunstanciais, agora, nesses últimos 45, 50 dias, mas tem mudanças que agora serão permanentes e talvez até continuem para depois de uma vacina, que a gente todos temos a expectativa que vai ter uma vacina em um ano e meio, tá? Mas isso também já disseram aqui nos Estados Unidos que é provável que sim, mas também não é 100% garantido. Vê que a coisa é bem complexa, mas vamos ter fé, vamos acreditar. Vamos lá, as mudanças, elas não vão ser mudanças só circunstanciais, elas serão mudanças de convivência, mudanças nas empresas, serão mudanças para frente aí, para sempre, eu diria. Concordas, Bender? Concordo plenamente. Eu acredito que existam agora mudanças forçadas, né, imperiosas, que tenha que se fazer,
mas elas acabaram muitas vezes acentuando algumas coisas muito básicas, né? A gente está falando assim, não no campo da sobrevivência da vida de quem não tem o que comer, tá, Diego? Respeitando a ideia de que existe uma massa enorme que não tem o que comer, tá? Então estamos falando de classe média com alguma condição de sobreviver nesse isolamento, tá? Mas para te ter uma ideia, eu fiz, acho que há um mês atrás, uma primeira reunião de conselho virtual de um conselho de uma organização que era Parceiros Voluntários de 20 anos, e a gente teve que discutir a possibilidade de assinar essa ata, de discutir juridicamente se essa ata seria virtual ou não, porque os cartórios não estão preparados para receber uma ata que não seja uma ata presencial, né? Olha que coisa maluca, cara. Então, uma coisa tão básica como fazer uma reunião de conselho, tu imagina o custo de uma organização de 20 pessoas de várias partes do Brasil pegar um avião ou se hospedar para fazer uma reunião de conselho. Então, desde coisas muito simples que talvez a gente estivesse procrastinando para fazer mudanças, né, tu consegue fazer. Trabalho remoto, a gente fala de trabalho remoto e de home office pelo menos uns 20 anos, né, são décadas, as últimas 2 décadas daria para fazer isso. E, no entanto, muitas empresas só se deram por conta agora de que é possível fazer isso forçosamente. Eu, agência de propaganda, é um dos meus negócios aqui ainda, a gente colocou todo mundo em casa lá no dia 16, 17 de março, estava todo mundo em casa, e não aconteceu nada diferente. Todo mundo trabalhando, se faz reuniões, se toca, se atendeu os clientes da mesma forma. Então, acho que nos forçou a digitalizar, nos forçou uma mentalidade digital, né, em algumas coisas que a gente vinha procrastinando e a gente precisava cuidar. Agora, essas mudanças foram todas forçosas agora. Eu acho que depois a gente pode discutir uma série de mudanças de comportamento que vão ter que ajustar, porque acredito que o mercado se adapta à demanda. Então, se a demanda muda o jeito da gente ofertar produtos e serviços, né? Então, acho que isso rende um bom papo depois, eu não vou atrapalhar o solto. Imagina, até pegar um gancho disso aí, Pedro, que você está falando, bem interessante. Eu acho que o tempo que nós vamos ficar sobre essas condições forçosas vai fazer com que a gente tenha tempo para alterar os nossos hábitos, ou pelo menos possa refletir, né, de como deveria ser a nova realidade, não o novo normal, mas talvez uma nova realidade. E porque se a gente está falando que uma vacina não vem antes dos 18 meses, talvez uma produção em massa não consiga chegar em todas as pessoas do planeta em 2 anos, são 2 anos que a gente vai ter que pensar assim, puxa, como é que vai ser o jogo do futebol sem torcida, né? Como é que vai ser a apresentação, o show que ia lotar a Fiergues ali? Claro. Para fazer no estacionamento da Fiergues. Aglomerações de 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, né? Não vai acontecer. Então, eu estava anotando aqui os pontos interessantes. O digital, que já estava incomodando negócios tradicionais, veio para ficar. Então, o que eu quero falar com o digital, né? O digital é o que permite um teletrabalho, nós estarmos aqui hoje, né? E, principalmente, não sei se vocês notaram, a necessidade de autosserviço e redução de burocracia nos governos. Perfeito. Para poder se adaptar a isso, né? Isso aí, o Brasil certamente vai ser o último a fazer mudanças, porque a gente sabe que embaixo do guarda-chuva estatal, infelizmente no Brasil, tem muita gente mal acostumada, gastando a nossa grana e com uma dificuldade enorme de mudar. Mas pelo menos uma coisa é certo, quer dizer, o abuso vai ficar explícito. É isso aí. Exato, e na verdade o problema da corrupção principalmente mora na burocracia. Quanto mais lento o processo e cheio de etapas, mais desejo eu tenho de agilizar, dependendo da condição, mais eu estou afim de corruptar ou ser corruptado. Sim, criar dificuldade para vender facilidade. Exatamente. Nota, por exemplo, coisas que nem são tão novas, tá? Mas que o mundo estava brigando contra, como, por exemplo, o e-commerce. Perfeito. Né? Se não fosse o e-commerce, gente, imaginem esta situação agora sem e-commerce. Só com lojas de rua. Muitos não teriam máscaras, muitos não teriam, inclusive, a possibilidade de permitir compras que fossem feitas pela internet, deveriam realmente se deslocar a algum local para fazer compras, né? Equipamentos não poderiam ser enviados de uma empresa para outra, e a gente não está falando de e-commerce só B2C, a gente está falando do business to business também. Né? Claro, perfeito. Então,
a grande crítica que o e-commerce recebia agora foi catapultado. Eu tenho um amigo, aliás, amigo professor, que foi nosso contemporâneo aí, Arthur, que era tão questionado quanto aos colegas para colocar o que ele sabia em prática, que ele dizia, eu vou fazer isso agora, vou montar um negócio. E montou um sushi. Para provar que quer ser o melhor sushi da capital. Acho que tu deve estar sabendo quem é. Acho que sim. E o que ele fez? Ele usou um conceito olha aqui, chamado... Soto, quer dar o nome aí, por favor, fica à vontade. Não, o Felipe Miller, professor super conhecido da ESPM, montou o Hot Sushi, né? E o cara foi visionário, ele disse o seguinte, não, como é que a gente faz para um negócio começar com o mínimo de risco e a melhor forma de experimentar e reagir ao mercado? Olha que interessante, isto antes do Covid. Uma pessoa tentando estar pronta para a mudança, que é o tópico daqui. Ele montou um sushi delivery. Nada de estabelecimento. Só o delivery. Então ele reduziu, claro. ele na arrancada reduziu drasticamente o que seria um custo fixo, vamos dizer assim. Claro, para poder o quê? Experimentar se a estratégia está certa, se o cardápio tem aderência com o público, para reagir rapidamente ao feedback e garantir uma experiência. Aí, quem sabe, no futuro, ter uma experiência one-to-one, face-to-face, como os outros têm. Mas pode ser opcional, talvez, para ele, né? Se reaprender. Pode ser opcional, né? Mas aqui a gente viu vários exemplos, né, de restaurantes que forçosamente precisaram fechar a loja, né, precisaram o ambiente, e que não vão, que se transformaram em dark kitchen, né, e que não vão voltar mais, ou seja, o cara transformou seu negócio em delivery e talvez não volte mais a fazer aquilo, ou takeaway, né, e que forçosamente precisaram fazer e que talvez não voltem mais a isso, né. Então acho que é uma situação que forçosamente te leva a uma transformação e que essa transformação não retrocede, né? Eu quero dizer o seguinte, para a gente que administra negócios, tu ter muitas vezes 100, 200 funcionários num prédio na Faria Lima, né, e pagar uma fortuna de aluguel, e tu imaginar que esses teus funcionários pegam um carro e atravessam São Paulo e levam 2 horas para chegar no negócio, e tu descobriu que pode ficar com 150 deles em casa, e tu pode ter um escritório só para 50, e que a coisa continua funcionando maravilhoso, tu não vai voltar, concorda? Não volta mais. Então, existiu uma explosão no mundo inteiro de espaços compartilhados, né, de grandes aglomerações, mas até nesses espaços existe um outro olhar agora de, opa, deu para ficar 30 dias em casa e não alterou tanta coisa assim, entende? Então, tu quer ver uma coisa que não volta mais, Bender? Olha aqui, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando, Soto, tu pode começar respondendo. Eu acho que passa também, eu sei algumas histórias de pessoas que em determinadas circunstâncias, elas acabaram reduzindo o tempo delas, empreendedores, tá? Reduzindo o tempo dedicado ao negócio, elas não tinham tempo para elas, tal. Elas mudaram e passaram, por exemplo, o sujeito abria de noite e deixou de abrir. As circunstâncias levaram a isso. O cara foi para a tele, não tem mais restaurante com mesa, tal. E o cara está me dizendo agora, cara, eu não sei se eu vou voltar, exatamente na linha do que vocês estão dizendo, eu não sei se eu vou voltar, porque a minha perda, ela não compensa eu voltar, eu estou gostando desse tempo também que eu tenho para mim, para eu poder pensar em outras coisas. É isso também, né? Exatamente, aí eu vou fazer um gancho com coisas que não voltam mais, tá? Por exemplo, existe uma tendência das empresas serem data-driven, né, que a gente chama, ou guiadas por dados. Nunca se viu tanto gráfico na história desse país, na televisão, aberta. E outra, nunca se associou gráficos com planos de ação. Tu sabe o dia que a quarentena flexionou, o dia que o lockdown foi posto, o que aconteceu, tendência. Olha, eu estou para te dizer que a população, ou pelo menos boa parte da população, começa a se perguntar se ações dos seus governantes e até de suas próprias empresas estão sendo tomadas com base em dados, e não achismo. Isso, por si só, começa a entrar no sangue
ao ponto de perguntar assim, qual é a tendência que está acontecendo? O que vai acontecer com o nosso negócio em 3 meses? Como é que vai ser se a gente abrir assim ou abrir assado? Então, vai nos ajudar. E aí, fazendo um gancho com o que estava falando, da pessoa que realmente não quis desacelerar, né? Uhum. Já estava nascendo um conceito antes no mercado, um conceito antes do Covid, devido a promessas que não foram realizadas de startups. Startups são negócios que podem trazer exponencialidade de resultados, né? Serem extremamente lucrativos em pouco tempo, onde a linha da receita não acompanha a linha do custo não acompanha a linha da receita. Então, essa boca de jacaré traz uma lucratividade suprema. E algumas startups não entregaram as promessas e começou a surgir, por meio de liderança feminina, o conceito de zebra. Porque o conceito de unicórnio, que é a startup de $1 bilhão de valor de mercado, todo mundo queria. Quero virar unicórnio, o Brasil tem 5 unicórnios, e começou. Agora, já tinha começado o conceito de zebra. E o conceito de zebra é um crescimento sólido, orgânico, não tão sintético assim, não tão forçado para ser exponencial, e que pensa no longo prazo. Né? Muito inspirado até pelo Jeff Bezos, viu? Que é um dos líderes que tem mostrado que, aliás, tem a famosa carta do Jeff Bezos para acionistas, que é assim, se você é um acionista da Amazon e procura ter lucro no curto prazo, saia. Tchau. Uhum. E conseguiu manter, né, Souto, 10 anos no vermelho, né? Tu imagina tu bancar uma operação, escalando essa operação, 10 anos dando prejuízo, né? E tu manter acionistas botando dinheiro. E hoje é o colosso que é, né? Não, hoje e é uma ele... empresa de 1 trilhão. Não, então... e ele ficou 24, a última, agora já deve estar até mais, eu li o Jeff Bezos, ele tinha ficado, eu li isso, acho que é uma semana, 10 dias, ele já tinha ficado 24 bilhões de dólares mais rico por causa da pandemia, porque a Amazon está azeitadinha e tal, inclusive a Amazon, em determinado momento, começou a ir para o negócio, para a economia real, né, para o supermercado, eles compraram aquela rede Whole Foods aqui. Whole Foods, é isso aí. Que é bem bacana. Investiram na Amazon Go também, né? Que é uma maneira diferenciada. E eles vão ter lojas para ter experiência, né? Sabia? Aqui a Amazon não para. Agora também é o seguinte, olha aqui, o Zoom, o cara que criou o Zoom, que é esse aplicativo que nós não estamos usando o Zoom agora, mas o cara ficou, se não me engano, parece que 4 bilhões de dólares mais rico. A coisa é muito doida, assim, a escala desse negócio... A escala é gigantesca, né? E eu te diria aqui, Diego, a manchete do Valor Econômico, se não me engano, de ontem, ou anteontem, dizia o seguinte, que o pessoal de logística está trabalhando operacionalmente em clima de Black Friday, em volume de Black Friday, para ter uma ideia do gigantismo dessa explosão do e-commerce nesse período. Imagina, numa pandemia e trabalhando a ritmo de Black Friday, né? Souto e Bender, vocês já focaram em algumas coisas aí que estão mudando. Por exemplo, as reuniões presenciais das empresas, tá? Elas agora, a maior parte, elas vão ser virtuais, porque isso vai poupar tempo, dinheiro, talvez vá dar mais agilidade, tá? Com certeza. Então, vocês falaram das reuniões, mas vamos lá. Para o dia a dia do empreendedor que está do outro lado, e a gente sabe aí que mais de 95% dos empreendedores brasileiros são micro e pequenos empreendedores, que tem um número pequeno de funcionários quando tem. Tá? Pergunto, tu pode começar respondendo, Bender, tu depois o Souto. O que é que vai mudar e de que maneira este empreendedor pode se preparar e que ferramentas ele pode agregar ao negócio, ao business dele, para enfrentar o que vem pela frente? Eu acho que existem 2 momentos para a gente pensar nisso, tá? Eu retomo um pensamento do Souto do início, de que existe esse momento agora, sobrevivência pura, né, onde muitas vezes eu não consigo implementar nada, mas eu vou ter que só sobreviver, principalmente para quem é profissional liberal, para quem tem um pequeno estabelecimento, e existe esse depois que a gente não sabe quando vai ser, se vai ser daqui a 100 dias, 200 dias ou 300 dias ou mais, né, até uma vacina. Então eu acho que tem
num primeiro momento, tá? Essa é uma pergunta bastante complexa. Outro dia, numa live, me perguntaram o que um pequeno empreendedor que tem um pequeno negócio, o que ele podia fazer nesse momento. Eu diria, para apostar num conceito clássico aqui de entendimento do seu público, do seu consumidor, e tentar identificar o que possa ter de valor naquela operação, tá? Porque eu quero dizer o seguinte, é tentar compreender rápido, né? E tentar entender a sua base de clientes e entender não só a entrega do produto, a entrega do serviço, mas o que realmente é valor para quem está comprando, ou seja, aprofundar esse conhecimento do consumidor. Esse é um ponto. O segundo ponto é entrar pela ótica, uma expressão que eu assisti o Dado disse que odeia, né? Mas eu vou ter que usar aqui, que é a redução... O Dado Schneider. Eu estava olhando a live tua com ele. Valeu. Que é a redução de dores, tá? Que ele diz que não gosta dessa expressão, mas é a espécie de redução de sacrifício. Uhum. Por quê? Porque desintermediação é um movimento que já vinha muito forte, ou seja, a chave da inovação hoje, peer-to-peer, né, de pessoa para pessoa lá, é desintermediação. O Uber desintermedia, o Airbnb desintermedia, ou seja, quase todas as grandes inovações têm desintermediação. Então, eu acho que esse pequeno empreendedor precisa pensar o que tem na intermediação do seu próprio negócio que gera custos, né, e que gera sacrifício para os seus clientes. Eu quero dizer o seguinte, tempo de espera na entrega é sacrifício, alguma burocracia para entregar é sacrifício, né? Ou seja, uma série de dores que a gente tem para poder comprar o produto. Eu diria sim que isso é emergencial, que era olhar, refletir sobre a jornada, que é um termo que ele não gosta também, o Dado, né? Estava brincando, se estivermos escutando aqui, desculpa, Dado, mas entender essa jornada de compra do cliente e entender o seguinte, ó, eu vou abrir mão disso e tentar oferecer mais. Eu acho que no curtíssimo prazo, eu não vejo outra saída. E o terceiro ponto seria exatamente isso, estressar a possibilidade de testar novos modelos, né? Eu diria, fecha o restaurante e te transforma em dark kitchen, só fornece para delivery, elimina todo o custo. Sabe por quê, Diego? Porque agora que a gente está liberando aí, nos Estados Unidos e aqui, o que vai acontecer seriamente com esse pequeno empresário que tem talvez uma cafeteria com 4, 5 mesinhas, é que ele reabrir sem clientes, ele reabrir com clientes com medo, ele não vai ter freguesia, ele não vai ter demanda. Tu entende que o medo vai nos perseguir durante um bom tempo, né? Então, ele vai ter o custo de abrir, de manter aberto, de trazer o garçom de novo, de trazer a cozinheira de casa, de pagar vale transporte, vale refeição, e talvez ele não tenha demanda para suportar isso. Então, eu acho que é o momento para olhar o seu negócio por todos os lados possíveis e ver o que pode desintermediar, tirar ruído, tirar dor. Desculpa. Só antes de passar para o Soto, uma questão aqui, está correndo aqui, as mensagens correm numa tela aqui para mim, deixa eu colocar, ó. A Jussara Martins, o que vocês estão comentando é fora da realidade de muitos brasileiros. Confere, na tua opinião, ou todo mundo pode se adaptar, independente da classe social, do serviço que preste, a isso que tu estás dizendo? Obrigado pela mensagem, Jussara. Jussara, eu fiz essa observação antes de começar a falar, né? A gente precisa considerar que vai haver uma enorme massa de profissionais que vão perder os seus empregos, profissionais que vão passar fome e que não vão conseguir se recolocar nesse momento, porque a gente tem demissões assim a centenas, aos milhares, a gente vai trabalhar com um índice absurdo. Como trabalhou os Estados Unidos, que tinha um índice baixíssimo, foi a estratosfera esse índice de desemprego. Então, o que a gente está falando aqui é do sujeito que tem a mínima condição, ou que pegou um empréstimo, ou que vendeu o carro, ou que está sacrificando o fluxo de caixa, se endividou para poder passar esses 2 meses que a gente está vivendo. O terceiro mês eu não sei se aguenta, né? Então, fazendo essa exceção, tá, Jussara? Não sei se tu concorda com a gente de que excluindo aqueles que não têm condições, que vão ser, infelizmente, né, não tem muita saída. Tá? Porque existe o Brasil, assim, se a gente pegar por critério eu sempre gosto de usar o critério. Uma vez eu vi um professor há muitos anos falando que um critério que ele usava era o PIB per capita, para ver a riqueza das nações. Embora não seja absoluto, porque mesmo usando esse critério há distorções, claro,
você pega, quanto maior o PIB per capita, também maior o IDH, e as tabelas, elas andam meio que em paralelo, tá? O Brasil tem um PIB per capita que, sei lá, é 9, 10 mil dólares, é o PIB per capita brasileiro. Estados Unidos é 60, certo? Pega o Chile deve estar em torno de 20, algo assim, eu não sei como é que está agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte: cada país vai ter a sua, né, maior ou menor dificuldade. No Brasil, a gente sabe, tem esse índice aí que não dá para negar, quase a metade das pessoas, 47%, segundo o IBGE, não tem saneamento básico. Isso é um problema sério, porque esse é o cara que sai de manhã cedo para ganhar o dinheiro para passar no mercado fim de tarde para comprar. Esse cara aí, infelizmente vai sofrer. Se não houver algum programa governamental, alguma coisa assim, ele vai sofrer demais, né? Então, enfim, Soto. A gente está falando, acho que bem posto pelo Bender, de pessoas que são minimamente soldados nessa guerra, né? O cara que está passando fome, que não tem condições de levantar, não está na guerra. Ele não pode dar um escudo e uma espada para ele e dizer, te reinventa lá, né? Briga. Não dá. A gente tem que ter a comunidade, a gente tem que se ajudar para realmente tirar esse cara da dor da fome, da dor do despejo do aluguel que não foi pago, né? Do remédio do filho, para voltar a ter mínimas condições de ir para a luta, né? Então, esse outro, se tu me permitir, esse parênteses, todos os países desenvolvidos adotaram essa sistemática. Quem suporta essa enorme massa sem renda é o governo, né, o Estado, né? Não tem como ficar pensando em estratégia como transformar um negócio, o cara está passando fome. Então, né? Então, mas assim, tentando olhar para aqueles que estão com a espada ali na mão, o escudo na mão, e estão querendo entrar no campo de batalha, né? E uma coisa que os profissionais aí que estão tendo que se adaptar que é o sou para o estou, né? A gente está vendo com a longevidade, no Brasil, na década de 40, se vivia 45 anos, na média. Nós passamos para 73, tendo virtualmente uma massa cada vez maior passando dos 73. Então, a gente tem pessoas que... Por que vocês acham que não tinha escadas gigantescas nos prédios? Quer dizer, que tem escadas gigantescas nos prédios públicos? E as pessoas com 45 não tinham reumatismo para subir a escada, né? Então, a gente vai ter agora pessoas que vivem muito e, por isso, mais de uma profissão. Então, eu não sou médico, eu não sou engenheiro, eu não sou empresário. Talvez eu esteja médico, esteja engenheiro, esteja empresário. E isso corrobora com uma visão assim de que antigamente no passado todo mundo queria um profissional I, e especialista, né? O cara era profundo. Depois começaram a pedir o seguinte: não, eu quero um profissional T. O cara tem uma visão generalista, mas também conhece muito bem uma coisa, um profissional que tem uma profundidade. E agora se fala do profissional Paint, o Comb Shaped Professional, né? Que ele tem esse generalismo, mas dele descem inúmeras possibilidades de conhecimentos, alguns mais curtos, outros mais longos, mas que permitem com que ele se adapte e reaja. Então, esse movimento de gerou o quê, por exemplo? Educação contínua. As pessoas passaram a ver, sim, após o MBA, mas passaram a botar no orçamento cursos na Udemy. Né? Eu quero aprender para gerar resultado. Então, começaram a se reinventar no nanocrédito de conhecimento. As pessoas, Soto, as pessoas estão quebrando a cabeça nesse momento para how to make money, né? Como elas vão fazer dinheiro, porque muitos empregos serão perdidos, os negócios vão mudar. A gente acabou de citar o exemplo que eu acho que é clássico dos restaurantes, as coisas vão mudar drasticamente. Como fazer dinheiro, né? Tá todo mundo agora... Como fazer dinheiro. A massa de dinheiro mudou, mas o meu ponto é o seguinte: o que estava acontecendo com os profissionais de eu sou para eu estou e de se aprimorar e estudar continuamente era para se adaptar às mudanças e, quem sabe,
se descobrir em novos campos e, quem sabe, gerar novas rendas e novas realizações. Os negócios precisam gerir riscos, e quando a gente gere risco, a gente tem que gerir risco e oportunidade. Então, as pessoas falam de gerir risco, é só olhar para risco. Não, tem que gerir oportunidade. E empresa que gera oportunidade está sempre experimentando. Então, assim, o pipoqueiro da rua, certo? Como é que esse cara vai sobreviver? Por que não está vendendo online? Outra, por que não faz o curso de como fazer a melhor pipoca da vida e publica online? Que seja que seja R$1 o curso, entendeu? Perfeito. Mas por que ele tem de valor? O Bender falou, as empresas têm que descobrir o que tem de valor. O valor do cara não está só na pipoca. O valor do cara está em saber fazer talvez a melhor pipoca que todo mundo já experimentou na vida, pipoqueiro do colégio. Né? Aliás, o valor do cara não está talvez em fazer a pipoca e conhecer como fazer pipoca, mas está em entender como que ele percebe o atendimento do cliente. Então, esse cara, daqui a pouco, pode estar criando uma cartilha para ajudar outros negócios a melhorarem o seu atendimento. O que ele tem nas costas? 30 anos de pipoqueiro. Agora, se ele nunca procurou saber como escrever bem, como se comunicar com eficácia, como tentar se acostumar a trocar ideias, experimentar, ele vai ter dificuldade em sair da pipoca da rua. Fazer essa virada, né? Posso dar um exemplo? Desculpa, Bender. Só dar um exemplo para vocês antes de eu vir para cá. Aquelas coisas, todo mundo vive isso, né? Eu tive, antes de vir para cá, eu coloquei meu apartamento para alugar, tinha que fazer pintar o apartamento, melhorar várias coisas no apartamento, e tinha a banheira, o apartamento já tinha uns bons anos de uso, a hidro não estava bacana, precisava, né, puxar o brilho da banheira, essas coisas todas para encantar o cara para alugar, tal. Então eu chamei um sujeito para mexer ali, me foi indicado, disse, esse cara aqui, ele é encanador, mas ele é especialista em hidros. Alguém me indicou. Eu gastei R$1.000 e poucos nisso, gente. Vocês não vão acreditar. R$1.000 e poucos. E ele, claro, ele trocou uma peça, ele mexeu ali, ele usou uns produtos para deixar a banheira brilhando, ele usou o silicone. Exato, como nova, usou o silicone ali e tal, para impedir infiltração, identificou a infiltração. Mas eu vou dizer para você, se ele trabalhou 2 horas e meia ali, cara, foi muito, e ele fez um monte de grana. Então, eu estou dando este exemplo porque há setores que as pessoas se qualificam, mesmo sem, tu vê que isso é um business que o cara não tinha formação, né, acadêmica, mas ele encontrou o nicho dele. E me disseram que esse cara realmente é fera, esse cara é bom. Então, especialista em banheira, tu imagina. O cara chegou com a pastinha dele, como um encanador normal, com as ferramentas e tal, deu o orçamento bonito, não ficou a coisa enorme, deu o orçamento por escrito, ou seja, mostrou um grau de profissionalismo. Certo? Me entregou depois a peça que ele trocou da bomba de ar. Quer dizer, tudo. E um cara simples que trabalha com isso e faz um monte de grana. Estou dando um exemplo, tem milhares de exemplos. Viu, Bender? Eu queria, se tu me permitisse, pegar esse gancho, porque eu tenho sido assim um pregador, cara, dos serviços. E eu tenho usado uma expressão para os meus clientes em palestras dizendo o seguinte, não vai se comprar mais produtos, a gente vai comprar serviços. Os produtos vão estar embutidos dentro do serviço. E eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês, que é parecido com esse, que é comprar uma TV hoje de 75 polegadas, tu dá um clique aqui, a gente comprou em 5 minutos com 2 cliques ali. E tu recebe, talvez em 24 horas, recebeu. Instalar esse demônio em casa é que é o diabo. Exatamente, bem observado. Tu não sabe quem tu chama, tu tem que chamar a Sky, ou a NET, ou a Cloud que tu tiver. Ela é um computador, então, na verdade, tu tem uma preocupação com banda de 5G, alguma coisa assim. Tu tem eletricidade, mas tu tem, muitas vezes, gesso, tu tem marcenaria para mexer, tu tem elétrica. Então, é o seguinte, nessas horas, tu trava e fica pensando, cara, quem eu chamo para fazer esse negócio? Por isso eu tenho dito que se dissesse o seguinte,
eu te dou a TV instalada por mais tantos reais, a maioria das pessoas diz assim, tá, porque é um problema terrível. A TV vai chegar em 24 horas e vai ficar 15 dias na tua sala e a tua mulher te xingando. Quando é que tu vai instalar essa TV e tu não consegue dar uma resposta concreta porque tu não sabe a quem chamar? Então, acho que esse é um dos pontos, tá? É serviços. Tem espaço para inovar em serviço, tá, Bender? Tem muito espaço. Oi. Soto, Bender e quem está nos assistindo, aqui tem um cara que eu conheci, um brasileiro. Rapaz, o que esse cara faz de dinheiro montando móveis? Ele tem várias coisas que ele faz, porque aqui a gente aprende nos Estados Unidos como é a lógica, principalmente do imigrante que vem para cá para trabalhar duro. Ele não tem uma coisa que ele faz muitas coisas. Então, esse cara, ele cuida de casas de veraneio, ele dá manutenção programada, ele limpa a piscina. Então, ele tem vários clientes. E uma coisa que ele ganha grana, muita gente que chega aqui ou que troca de casa, vai lá na IKEA, e que é essa grande rede que vocês sabem, que as pessoas low cost, vamos dizer assim, móveis de baixo custo, e teoricamente para tu montar, mas nem todo mundo tá afim de montar. E às vezes tu não consegue montar, tu passa uma tarde para montar um negócio que esse cara montaria em 10 minutos, né? E tu passa uma tarde. Tu contrata o cara e o cara te cobra por peça, te dá o orçamento. Esse cara faz grana, ele viaja aqui dentro. Quando eu digo viaja, às vezes 50 milhas, 100 milhas, tudo isso está no preço dele, para montar móveis. Ele não tem agenda, tá? Então é o seguinte... Eles nunca tem agenda, né? Desses caras... Aí é que tá. Aí é que tá. E eu queria dizer, acrescentar, aí com relação exatamente à pandemia, aos serviços, um projeto que eu tenho visto, cara, que eu acho que das iniciativas, que eu achei das mais bacanas e que toca esse ponto que a gente está dizendo. Não sei se posso dizer o nome do banco aqui. Deve, por favor. Mas é o Santander, lançou um projeto para as bancas de revista do Brasil inteiro, e o projeto é capacitar o dono da banca para quando terminar a pandemia, ele estar preparado para trabalhar com outros produtos. Então, o cara vai implantar flores junto vai botar uma cafeteria, vai consertar celular, ele mostra os exemplos. São 400 mil bancas no Brasil, e o projeto entra lá, te inscreve, e justamente tu diz, eu não sou capacitado, eu só sei tocar minha banca, as revistas estão em crise, né, os jornais estão em crise e tal, ou seja, as bancas estão perdendo espaço, então o Santander vai capacitar esse cara, para daqui a 2, 3 meses ele estar preparado para dar uma turnaround completo no seu negócio, e obviamente o Santander deve ter interesse nesse cara como cliente, né? Mas claro, eu achei bacana. Genial, que é justamente isso, pega um cara despreparado, ajuda o cara a dar a virada, e depois ele vira teu cliente quando terminar. Está a banca de revista, né? Ele não é banca de revista, tá me entendendo? É essa mentalidade. Tem uma empresa muito interessante também aqui na região sul, que justamente está conseguindo atrair um público que agora até catapultou devido ao Covid, que é fazer esses atendimentos de beleza, unha, cabelos, coisas, em casa. Tu chama. Por quê? Porque agora ninguém quer ficar em sala de salão, certo? E talvez o novo normal seja agendar esse serviço em casa, para não respirar produto em salão, para não ficar com gente aglomerada. O que antes era o normal de ficar trocando ideias, né? No salão de beleza, por exemplo, as mulheres, agora o novo normal talvez seja em casa, com hora agendada, né? Perfeito. Não sei se eu posso falar o nome, é uma empresa muito inovadora, jovem. Pode falar à vontade. Beca, né? Uma empresa muito interessante e que faz esse tipo de serviço. E eles estão crescendo em meio à pandemia, porque justamente oferecem um serviço que, enfim, minha esposa usa, outras pessoas usam, que com cuidados de higienização. Eles estão sendo pioneiros, talvez, de uma nova forma de prover serviço que antes não era nem cogitado. Como assim fazer unhas em casa através de uma plataforma? Né, por baixo da plataforma. Então, tem espaço para inovar na área de serviços, né? Sempre procurando aquilo que o Bender falou. Quais são as expectativas que o meu público tem
Então, não basta ter o produto ou o serviço que te resolve um problema. Também tem expectativas. Então, qual é a forma que eu entrego? Com que velocidade eu entrego? Com que sortidez eu entrego? Né? E também tem as dores que eu tenho que resolver. Porque talvez eu não tenha o melhor produto do mundo, mas se eu sou o mais rápido, eu levo. Eu não gosto de comer comida chinesa, mas chega aqui em casa em 30 minutos. Uhum. Olha aqui, ó, vamos para algumas mensagens. Vamos lá. Meus queridos Guilherme Soto e Arthur Bender, vamos para algumas mensagens. Olha aqui, ó, a Sandra Bertelli diz, eu já tenho manicure em casa faz tempo, diz ela. E isto é uma tendência agora, né? Isto é uma tendência. Aqui nos Estados Unidos, a brasileirada gosta muito, tá? Mas a americana média não faz manicure. Ela ela desenvolveu, porque é caro, certo? Assim como aqui também a média das pessoas não tem faxineira. As pessoas faxinam as suas casas, né? Então... Sim. Questão cultural também. É cultural. O Roberto Vieira, no Brasil tu é forçado a ser um profissional informal, é muita lei e legislação. Na teoria muito bonito, a realidade é outra. E aí tem que fazer uma pressão, um esforço para desregulamentar a atividade produtiva, porque a gente sabe, esse é o problema do Estado gigante, né? Quanto mais regulações o Estado gigante faz, mais ele quer regular tudo. Isso é um problema. Né? E os cartórios, eu estava conversando com um amigo, se tu montar um restaurante hoje, a vigilância vai checar mais de 36 itens só no banheiro do restaurante. Caraca. Se tu tiver um não pronto, tu não ganha a possibilidade de abrir. Então, assim, cara... Sim, é tudo para não fazer, né? É o que eu chamo assim, é uma conspiração do Estado contra o cidadão, né? Então tá na hora de inverter isso. Acho que a gente vem evoluindo em algumas coisas, até a mudança cultural, acho que essa juventude que está chegando aí também não aceita determinadas coisas que a nossa geração aceitou, né? Então tu vê, talvez na nossa geração, o lobby dos taxistas e dos defensores do táxi enquanto reserva de mercado tivesse prevalecido e o Uber não tivesse estabelecido. É isso mesmo. Já nesta nova geração, com millennials, com outras expectativas, outra cabeça, né? Todos os jovens que eu falei, todos, na época em que se discutia a entrada dos aplicativos, eles diziam, mas como é que querem proibir? Como é que pode? Eu não aceito isso. Eles sequer cogitavam isso, entendeu? Bom, vamos lá. O Antônio Marcos, se o funcionário for honesto, ético, ele tende a progredir. Já os picaretas logo se darão mal. Bem observado. Menos do governo. Exato. Tem mais aqui, ó. O Astrobaldo, que está no Canadá e está sempre com a gente. Aí, mãe, vamos fazer máscaras que vamos vender muito. Monta a máquina de costura. E ele ele já tinha mandado uma outra mensagem dizendo que tem costureira ganhando dinheiro. E é verdade, eu vi uma reportagem, costureiras que estavam com o trabalho ganhando pouco, elas agora estão fazendo um produto de tecido, né, com valor agregado, que é a máscara. A máscara. Elas estão fazendo máscara. Entendeu? Agora é uma oportunidade para esta categoria. Perfeito. Diego, hoje às 9 da manhã, chegou aqui em casa 30 máscaras, 10 para minha esposa, 10 para o meu filho, 10 para mim, laváveis e com 30 filtros cada máscara. Opa! Que eu comprei de uma empresa que fazia uniformes escolares em Porto Alegre, e que, para não demitir os funcionários, porque quem é que está comprando uniforme escolar quando as crianças estão em casa, né? Sim, claro. A camisetinha não entra mais, dane-se, certo? Claro, claro. E que está fazendo máscaras. Bacana. Entendeu o momento e pá! Girou. O que a mulher fez? Ela gerou uma foto com PDF, né, um arquivo digital descrevendo as características da máscara, botou o telefone no WhatsApp. Fui super atendido pelo WhatsApp, me entregaram menos de 24 horas depois. Estou super feliz, máscaras ótimas, já indiquei para meus amigos.
Quanto pagaste esse lote aí? São 30 o máscara Ninja, eu comprei uma máscara que eles chamam Ninja, tá? Parece aquela de hospitalar mesmo. Bota isso, mesmo. Tem ela isso? Bota aí pra gente ver como é que fica. Depois eu pego aqui, eu mostro ali. É a máscara curiosidade, que apoia curiosidade aqui. De jornalista, tá? Apoia aqui assim, né? Ela não é aquela que fica aqui, ela apoia bem aqui assim, bem confortável, com filtro e tecido triplo. E eu paguei R$6 a unidade. Olha. Pô, bacana, hein, cara? 30 máscaras. Perfeito. Dá o nome aí depois, vamos fazer as coisas uma boas. baita empresa. A gente tem que divulgar. Olha aqui, ó, o Alex Osório. Diego e convidados, após aplicar essa descentralização sugerida pelo Bender, tornando o negócio mais enxuto, feito isto, sabendo que os seus concorrentes também vão aplicar essa estratégia, o que fazer para criar a diferenciação? Obrigado e abraços. Está dizendo o Alex Osório. E aí, Bender? Alex, eu diria o seguinte, cara, no campo dos serviços é pura experiência. E não existe forma melhor, né, de fidelizar seus clientes do que entregar uma experiência encantadora. Eu quero dizer o seguinte, existe um espaço enorme, a gente vive numa sociedade muito medíocre com relação à ideia de encantar os seus consumidores, né? Às vezes o jeito de entregar, né, o jeito de fazer contato, e mesmo que seja mecânica, o jeito de entrega, a embalagem, esse conjunto todo pode criar uma experiência diferenciadora. Então eu acho que os serviços são uma forma fantástica de tu criar essa diferenciação, tá? No jeito, criar um jeito teu e encantar teus clientes. E, Bender, às vezes, o negócio é tão inacreditável. Eu pedi comida pelo iFood num lugar que eu não conhecia, mas estava bem avaliado, tá? A comida chegou, estava escrito assim na embalagem de isopor, Gui, vírgula, obrigado por estar com a gente, não sei o quê, blá, 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 pum. Pô, sensacional. Sim. Tu conhece? Gui? Quem é que te chama de Gui? Como assim? E eu tive que dar explicação. Isso aí pode gerar também um problema em casa. Me gerou um problema. Claro, mas na verdade esse exemplo é exatamente isso, Souto. Exatamente isso, é um detalhe, né? Custou o que esse bilhetinho? 0, né? Um esforço maior, mas personalizou a entrega. 5 segundos a mais, mas agora eu lembro do carinho junto com a comida. Isso claro. Aí. Bacana mesmo. Não, é isso. O pessoal está pedindo para tu mostrar eles as máscaras novamente, Souto, por gentileza. Eu posso me retirar e pegar ali rapidinho? Faz isso. Eu vou fazer assim, eu vou te tirar então, eu vou te tirar aqui, tá? Tirei o Souto, ficamos nós aqui enquanto ele vai buscar a máscara. A máscara. Olha aqui, ó. Muitas mensagens, tá? Um abraço para o Marcelo Passos, meu querido amigo, aqui de Orlando, brasileiro também. Aqui entre os brasileiros tem muitas opções de restaurante em casa. Fazem em casa e fazem o delivery. Ganham no produto e no delivery. Isso aí, um abraço, Marcelo. Ó, voltou o Souto. E aí, Souto? Deixa eu pegar assim, porque eu também não sou expert, mas essa é a tal da Ninja. Pô, muito bonita, cara. E tem um respiro ali, uma coisa assim, Tem um respiro, né? E vem, ó, filtros. Muito interessante. Muito bacana. Vem com filtros para trocar. Uma empresa que fazia uniformes, olha, eu posso trocar e lavar. Isso aí, perfeito. Está fazendo isso. Me entregou em menos de 24 horas. R$6 cada máscara. R$6 cada máscara. Mostra o nome da empresa aí. Mostra o nome da empresa, por gentileza, Souto. Tu tinhas mostrado a embalagem, né? Fairfay Uniformes. Fairfay Uniformes. Para as pessoas tirarem um orçamento e tal, né? Muito bom. Mas muito bom. Adaptação, né? A pessoa, rapidamente, ela tem que se adaptar, tem que procurar a mudança que é o certo, né? Que a gente estava falando. Bom, quero agradecer muito ao professor Guilherme Souto, professor executivo de TI, administrador, ao Arthur Bender, escritor, palestrante, MBA em marketing. Obrigado, viu, Souto? Até uma próxima. Estamos juntos. Muito obrigado, Souto. Muito obrigado, Diego. Valeu, foi um grande prazer dividir com vocês esse papo aí maravilhoso, tá?
Soquinho aqui, Bender, ó, soquinho. Assim, é cotovelo, né? Cotovelo. Muito show. Muito bom, valeu. Boa noite para vocês, um abraço. Um abraço a todos. Senhoras e senhores, obrigado. Se vocês gostarem, se vocês gostaram, melhor dizendo, deixem o like, compartilhem. Valeu, obrigado a todos, até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.